né, as pessoas remotamente. Eu queria que fosse com as pessoas estando aqui presencialmente. Você não necessariamente, mas eles é importante a gente fomentar essa coisa com eles aqui. Então, eu vou aqui fazer uma apresentação sua, tá? Depois você me corrige se eu estiver errado. Na verdade, eu estou lendo aqui algo da FAPESB, tá? Está aqui. A Lúbia, ela é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos. Ela tem mestrado em Computação Aplicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e doutorado em Computação Aplicada também pelo INPE, tá? Ela é pesquisadora titular do INPE e trabalha na área de geoinformática. Ela foi chefe da divisão de processamento de imagens do INPE e coordenadora geral de observação da Terra do INPE, que ela vai falar um pouquinho desse trabalho que ela faz com a gente justamente nesse sentido, tá? Eu também, além disso, a Lúbia tem no currículo o fato dela ter sido uma das fundadoras da Associação de Pós-Graduandos, junto comigo, junto com o Flávio D'Amico, junto com a Tatiana, junto com o Robert, junto com o Ernesto, junto com a Claudinha, e me perdoe se eu não esqueci de alguém, mas eu acho que foram essas pessoas aqui que estavam envolvidas naquela época, né? Então, como o Flávio gosta de dizer, criamos o plano de saúde, onde nasceram 2 crianças. Plano de saúde, exato, e conseguimos empréstimos do INPE, então, foi uma época de grande sofrimento, mas também foi uma época legal, nós conseguimos construir umas coisas bacanas. Então, tenho uma satisfação muito grande de ter compartilhado com você aquele período no INPE, tá? Então, nós hoje queremos ouvir você falar, tá? Então, você pode estender mais aí a sua biografia, caso tenha faltado alguma coisa, e você vai falar para a gente sobre sistemas de monitoramento e desmatamento de fogo no INPE, tá? E a palavra agora é toda sua, bem-vinda e agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Não, que isso, Marilda, não tenho nada a acrescentar, não. Da minha parte também, é um prazer estar falando com vocês, por 2 razões. Primeiro, porque, como o marido falou, a gente é contemporâneo da época do mestrado no INPE, é um amigo, muito amigo do Flávio, né, meu marido, então a gente jamais recusaria um convite. Mas, segundo, também porque é sempre gostoso falar sobre algo que a gente tem empolgação, que a gente acredita, né, tem uma empolgação com aquilo. E, em particular, também, eu gosto muito de falar para estudantes, cursos, assim, quase que sou o maior arroz de festa nesse quesito. Se me chamam para dar qualquer palpite, qualquer coisa de aluno, eu só não aceito se eu não puder mesmo, né? Porque eu acho que realmente faz parte também da nossa atividade, né, como servidor público, tentar compartilhar conhecimentos e ideias, né? Então, hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre... Eu acabei juntando, né, algumas coisas aqui, até o título ficou faltando um D aqui, né? Mas eu vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre uma coisa que o INPE é bem conhecido, está toda hora aí na mídia, né? Sobre como que a gente faz o monitoramento do desmatamento e degradação florestal e de fogo em vegetação. Nós fazemos isso usando a tecnologia de satélites, né, das imagens de satélite. Então, assim, eu sei que é um pouco, não é exatamente astronomia, num certo sentido, né, porque é o que eu brinco, né, vocês, o pessoal da astronomia, olha para cima, olha de baixo para cima, e a gente olha de cima para baixo, né, mas compartilhamos muitas coisas, desde a tecnologia, né, espacial, até mesmo a parte do tratamento de dados em alguma medida, né. Então, o equivalente para a gente, né, da aplicação da tecnologia espacial para a observação da Terra, né, é uma disciplina que a gente chama de sensoriamento remoto, né. O sensoriamento remoto da superfície, então, né, ele trata de adquirir, né, medidas e informações sobre as propriedades de fenômenos ou objetos ou coisas que não estão, sem a gente
ter contato físico com eles, né? E no nosso caso, o sensoriamento remoto da superfície significa que essas coisas, fenômenos, objetos e materiais estão localizados na superfície da Terra, né? E para fazer isso, então, tem todo um conjunto de disciplinas, né, que aqui no INPE a gente acaba fazendo, é uma instituição bastante singular nesse sentido, né, porque ela atua em todos os estágios dessa tecnologia, né. Primeiro tem a parte da engenharia, né, que é a parte de projetar o sensor que vai em algum veículo, algum satélite, né? Então, no INPE, a gente especifica o sensor para algumas missões, para as nossas 2 missões, né? Nós temos 2 missões, que são a missão Cibers e a missão Amazônia. Então, a gente especifica os sensores, as câmeras, contrata na indústria, faz, desenvolve, monta, projeta, testa para o ambiente espacial, né? Se algum dia vocês tiverem a oportunidade de vir aqui ao campus do INPE principal, vocês vão conhecer o Laboratório de Integração de Testes, né, que é uma coisa, Marildo conhece, é bem diferente do resto do INPE, são mega equipamentos, salas super limpas e blá, 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 e blá, 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 então impressiona bastante, principalmente quando tem satélite sendo testado lá. Depois vem o lançamento, né, esse sensor a bordo de um veículo entra num foguete que é lançado. O Brasil não tem tecnologia para lançamento de satélites ainda, né? É toda aquela questão de Alcântara, foi que a gente teve aquele acidente no veículo que a gente teve mais, o último veículo nós tentamos construir e lançar. E depois de lançado, então hoje a gente terceiriza, né? A gente contrata, né? O último lançamento que a gente fez do satélite Amazônia 1 foi lançado por um foguete indiano. Então, a gente, aí tem o lançamento, aí o satélite entra em órbita, ele tem uma fase de comissionamento, que a gente diz, que é aquela fase que você vai ver a saúde dele, né, se ele sobreviveu ao lançamento, se a gente consegue se comunicar com ele, se os sistemas estão funcionando todos, né, se o painel solar abriu, se as comunicações estão funcionando, todos os equipamentos estão funcionando, as baterias estão carregando, e aí, depois desse período, a gente caça ele, né, no espaço, né, espera ele passar na órbita dele dentro de um alcance das nossas antenas, comunicamos com ele, opa, pegamos ele, está vivo, está lá, está na órbita certa, e aí a gente passa geralmente, algumas de 30, 40 dias, né, nesse período de comissionamento, então ele está ok, está tudo bem, a gente consegue telecomandar ele, estamos recebendo dados, depois desse tempo vem a geração das imagens, né, no caso dos satélites imageadores, que é esse que a gente está falando, e aí você vai chegar aqui nesse lado direito no slide, né, até você ter uma imagem de uma porção da superfície da Terra em algum momento, né? Então, esse aqui é um caso, por exemplo, que a gente pode, para vocês terem uma ideia do que a gente consegue ver, é uma imagem de 10 metros de resolução espacial, quer dizer, cada pontinho da imagem equivale a um quadradinho de 10 por 10 metros no terreno, então a gente consegue ver aqui, né, uma imagem da Amazônia, né, a gente consegue ver aquele, né, as manchas que vão, as manchas, como diz um amigo meu, a mancha rosa no tapete verde, né, é onde a gente vai começando a ver, né, a parte verde aqui é floresta, e aqui a gente já vai vendo, né, os desmatamentos, alguns já estão até regenerando aqui, já criando uma coisinha aqui, e até mesmo as queimadas, né, de ver como se fosse uma foto mesmo. Então, eu coloquei essa parte da introdução para ver se motivava um pouco vocês, porque são da astronomia, né, também. As órbitas dos nossos satélites, elas são de 3 tipos, né, elas podem ser geoestacionárias, quer dizer, são muito altas, então ela vê um lasco muito grande da Terra, né, e ela é geoestacionária porque ela roda junto com a Terra e não parece que ele está parado, parece que ele está estacionado. São os satélites de comunicação, os satélites meteorológicos,
Depois a gente tem as órbitas muito baixinhas, né, as órbitas que estão até 1.000 quilômetros, e aí são satélites pequenos, essas constelações pequenas de microsatélites, que conseguem observar uma porção pequenininha da Terra, mas com muito detalhe. Então você geralmente tem uma constelação, e tem um montão de gente que mora na órbita média, né? Na órbita média, que são os satélites que estão, assim, em diferentes configurações de órbitas, né? Tipicamente, muitas, a depender do sensor que ela carrega, né? Mas a maioria dos sensores, e essas imagens que eu estou mostrando aqui, são relativas a esse tipo de sensor, eles são sincronizados com a órbita solar, porque eles dependem da iluminação solar para adquirir a imagem, né? Então, não adianta eu ligar a câmera num ponto, quando ele está numa passagem, que ele está do lado contrário do Sol, né? Então, eles são ligados de acordo com o campanha, enquanto ele está sincronizado com a iluminação solar, né? Existem outros satélites, outro tipo de sensor, que os sensores ativos, né, de radar, que eles não dependem disso, eles têm uma iluminação ativa, então ele não depende da iluminação solar. Então, existe satélite sensor de tudo quanto é jeito, observação da Terra, né? Cada um deles tem um propósito, produz um tipo de dado, porque ele faz algum tipo de medida, gera algum tipo de dado e tem um propósito de aplicação. O importante é a aplicação. O que você vai fazer com todas essas imagens, né? O que você pretende fazer? Então, nós, no INPE, nós temos essa característica, como eu falei, de ser um operador de satélite. Nós operamos 2 missões, como eu falei, a missão CIBERS e a missão Amazônia 1. Na missão CIBERS, que é uma combinação, é uma parceria Brasil e China, por isso que é CIBERS, né? É o China Brazil Earth Resource Satellite. Nós temos 2 satélites em órbita dessa missão, eles são mais ou menos idênticos, que é o CIBERS 4 e o CIBERS 4A, né, o parzinho dele, e temos o Amazônia 1, que só tem o primeiro Amazônia, que é o Amazônia 1, ele, então, é uma missão totalmente brasileira, não é parceria com ninguém. Então, o que acontece? Está em órbita, lançou, estão os 3 lá hoje, né, por exemplo. Então, a gente tem o nosso parque de recepção de dados, né, nosso principal sítio de recepção fica em Cuiabá, até porque é central o Brasil, e a gente tem um pouquinho aqui em Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo, que pega mais a parte de oceano. Então, o dado é recebido lá na antena, né, quer dizer, é a mesma antena que telecomanda o satélite, é a antena que recebe os dados, né, na hora que ele tem um gravador de bordo, então na hora que ele passa lá, ele descarrega aquilo tudo, e aí ele descarrega o quê? Descarrega um monte de byte, né? Então tem um sistema que vai pegar aquele monte de sinal que o satélite passou, né, e vai organizar, gerar as imagens. Aí, se você gera as imagens, aqui ainda no nosso caso, essa geração daqui para cá já é São José, já é Cachoeira Paulista, na verdade, a gente transmite, tem um link rápido via RNP, de Cuiabá para cá, aí tem um controle de qualidade que envolve pessoas mesmo, né, porque às vezes dá problema, às vezes falha um detector, ele não consegue gerar, então a imagem fica muito ruim, não vale nem a pena disseminar. Tem um controle de qualidade que, nesse caso, envolve alguma operação humana também, e isso tudo vai para um sistema de geração de produtos, né, porque aí passam por estágios de fazer a correção geométrica, a correção radiométrica da imagem. Isso tudo vai para um banco de dados organizado, e aí a gente distribui para os usuários através de um portal, para quem quer baixar cena, uma a uma, ou também, hoje em dia, através de interfaces
que permitem que você programe coisas para puxar as imagens de lá, né? Então, mais ou menos é isso aqui. Então, isso aqui é Cuiabá, daqui para cá começa a ser São José e Cachoeira Paulista, até vocês chegarem aqui no que a gente chama de catálogo. Bom, esse é o papel do INPE como operador de satélite, né, gerenciador de satélite. Mas o INPE também tem outro papel. Ele tem um papel de executar algumas atividades, né, por mandato, algumas atividades que usam esses dados para fazer alguma coisa. Então, é sobre eles que eu vou falar hoje, né. A gente chama genericamente de monitoramento, porque ele é uma coisa consistente, sistemática, né, consistente, sistemática, que roda ao longo de muitos anos, né, e eu considero que o nosso monitoramento ele é efetivo porque ele é baseado nesses 3 pilares. Primeiro que ele tem uma consistência, né, ele tem uma consistência ao longo dos anos, ele tem uma metodologia que é aprimorada, mas existe uma metodologia que é seguida, né? Ele tem um propósito, porque você poderia fazer, a tecnologia de imageamento da superfície por satélite permite inúmeras aplicações. Eu poderia monitorar logística, eu poderia monitorar movimento de animais, eu poderia... então, para cada coisa que você vai fazer, você tem que ter uma metodologia científica associada. Então, o que a gente faz por mandato, tem um propósito bem definido. E a terceira questão é a questão da transparência, né? Nós lutamos muito, né, e nos esforçamos muito para que esses dados que a gente gera, que são tão importantes, né, em diversos aspectos, exista transparência sobre eles, ou seja, a nossa metodologia é aberta, as nossas imagens estão disponíveis, os nossos resultados são abertos no ambiente da internet, qualquer um que pergunta a gente explica, a gente responde dezenas de questionamentos de cidadãos, de Ministério Público, tá bom, é assim que a gente faz, e então existe uma transparência. Esses projetos não são projetos de governo, a gente não considera eles como um projeto do governo A ou B, mas sim um projeto de Estado, né? Ou seja, ele independe da orientação política do governo da vez, em qualquer nível que seja. Isso, claro que nos afeta em alguma medida, mas não quanto aos dados e quanto à forma como os dados são gerados, né? Então, já passamos por muitos governos e não mudamos, né? Então, o primeiro projeto que eu vou falar para vocês é um que provavelmente vocês já ouviram na mídia aí, né? O apelido dele é PRODES, que vem dessa sigla, né? Programa de Monitoramento da Amazônia por Satélite, que é um projeto que roda desde a década de 80, né? Então, são mais de 30 anos aí. E ele nasceu num contexto, e esse contexto, então, ele foi sendo aprimorado e o projeto continuou. O que o PRODES faz, essa é até uma coisa anedótica, né, é que o começo do PRODES era para ver quanto estava sendo desmatado na Amazônia, para saber se estava desmatando bem. Que a ideia naquela época era, como é que é? Conquistar para não entregar, sei lá, esses lemas aí, né? Então, era a ideia de que a Amazônia era vista como uma fronteira inexplorada, era vista como um desperdício de deixar aquilo tudo lá, floresta. Então, vamos incentivar o pessoal a desmatar, e alguém precisa ver se está incentivando mesmo, né? Porque as pessoas tinham crédito para receber o dinheiro para ir lá e desmatar, então tinha que ver. Então, na verdade, até o início do projeto era esse, né? A gente pode acompanhar se o desmatamento está sendo efetivo, né? E hoje em dia é o contrário, né? O interesse é o contrário, a gente quer desmatar, a gente quer monitorar para garantir, para controlar,
Na verdade, como que a Amazônia é vista hoje, né? Por muitas pessoas, eu inclusive, né? Ele é um capital, né? É um capital de Estado, que a gente não pode abrir mão, e que com o tempo, quanto mais passar o tempo, mais ele vai valer, né? Então, é como se você tivesse a galinha dos ovos de ouro no seu quintal, e você não cuidasse dela, você queresse deixasse que alguém lá metesse a mão, ou fosse tirando uma peninha aqui, uma peninha ali, até que ela morresse, né? Então, hoje é uma outra característica. Mas o que a gente faz? O PRODES, então, ele gera dois produtos. Um produto principal é a taxa anual de desmatamento na região, né? Então, eu vou mostrar um pouco mais sobre isso, mas, no fundo, né, como que a gente é feito, assim, falando bem, sem tantos detalhes, né? Bom, primeira coisa é que o termo Amazônia, ele está associado a algumas divisões, né? Primeiro é que a gente tem o bioma Amazônia. O Brasil, ele tem 5 biomas, tem a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica e o Pampa. E o Pantanal. Eu falei Pantanal? Não. São 6. Essa é uma divisão fitofisionômica, né? Os limites são quem gerencia esses limites e até adequa, de vez em quando tem algumas modificações, até recentemente teve uma revisão nos limites dos biomas, é o IBGE, né? Então ele que faz esse trabalho de, dada as características de biodiversidade, de clima, de vegetação, delimitar esses biomas. Como o Brasil é muito grande, essa divisão por biomas que tem características muito peculiares, ela é usada em diversas análises, né, geográficas e geopolíticas. Então, primeiro a gente tem o bioma Amazônia, que tem 4,1 milhões de quilômetros quadrados, né. Só que a gente também tem uma outra área política que foi definida não me lembro quando, que se chama Amazônia Legal Brasileira. Ela estende um pouco o bioma Amazônia até aqui, o meridiano aqui, um pouquinho para cá de São Luís. Então, o preto aqui é a chamada Amazônia Legal Brasileira, que contém partes que não são do bioma Amazônia, né? Tem partes do Cerrado, tem partes do Pantanal, essa aqui, então, é a Amazônia Legal Brasileira, 5 milhões de quilômetros quadrados. É essa área que o PRODES olha. Hoje em dia, também, a gente até separa. Você pode ter por bioma, Amazônia Legal Brasileira. E dentro da Amazônia Legal Brasileira, existem áreas que não têm características de floresta tropical. Então, lá em 1980, quando os técnicos começaram a pensar isso, né, o governo começou a estruturar esse programa, foi feito um mapeamento dessas áreas que dentro dessa área da Amazônia Legal Brasileira, mas não são de características de floresta tropical. A gente chama de não floresta. Então, o dado do PRODES, ele está muito associado a isso. Ele é da Amazônia Legal Brasileira, não é só do bioma Amazônia. Ele tem as áreas de não floresta que ele não olha, por quê? Agora até a gente olha também. Por quê? Porque o que se queria saber, a taxa anual de desmatamento que ela responde é quanto de floresta tropical amazônica brasileira é removida por ano. Novas remoções. E corte raso. Não é degradação. Removeu tudo. Aquilo lá não é mais floresta. Pode ter sobrado uma árvorezinha lá no meio, mas ele não é mais floresta. Então, isso é a metodologia incremental. A gente usa imagens de 20 a 30 metros de resolução espacial, com pelo menos 3 bandas na faixa do visível, isso é uma outra característica das imagens, e ela é uma coisa incremental. Então, por exemplo, aqui é um exemplinho a partir de 2016. Eu fui lá e mapeei em amarelinho todas as áreas de desmatamento, né? Aí, eu pego a imagem de 2016, então, eu tenho, como eu estou falando de um ano, né? Então, vamos supor que fosse agosto, julho, sempre julho. Acho que é julho que eu botei aqui. Aí, em julho, eu já comecei a ver, ó, essa área aqui, ó, que já está começando a abrir aqui.
Então, em 2016, eu vou lá e mapeei. Esse desmatamento é de 2016. Aí, quando chega, aí entramos em 2017. Está crescendo ali, tá vendo? Aí eu mapeei, é o desmatamento de 2017. Aí aqui, a imagem de 2018. Mapeei o desmatamento de 2018. 19. E assim por diante. Aqui eu parei aqui, mas é a mesma coisa. Aí imagina que eu faço isso para todos, para toda a área da Amazônia Legal brasileira, e eu, nossa, até preciso atualizar aqui, viu? Peço desculpas que a gente já está em 2022, já tem o dado de 2020, 2019. É que a gente começa esse negócio de ficar reciclando a apresentação, né? Aí às vezes passa. Então, se você expande isso para toda a Amazônia Legal brasileira, o que o PRODES te dá é isso, ele te dá cada polígonozinho de novo desmatamento no ano que ele foi identificado por satélite. A partir disso, a gente, então, consegue gerar essa série, né? Essa série de que a gente chama de taxa de desmatamento, porque a cada ano, então, ela é comparável, né? Eu sei quanto teve cada ano. E essa série também, então, esse é o número que vocês veem aí, o quebra-pau na imprensa, né? Todo ano. É esse número aqui que é um número que desagrada o governo, qualquer governo. Eu também me desagradaria, né? Se na minha vez eu tenho um número grande, eu não quero saber desse número grande, né? Eu não quero me deixar aparecer mal na fita. Então, é do jogo o governo reclamar, é normal, não tem problema com isso. E o que, na minha opinião, o que o governo tem que fazer é dizer o que ele está fazendo para mudar isso. E se ele quer mudar isso, né? Então, essa série aí, quando a gente olha para ela, né, ela, aqui eu não coloquei, mas a gente até tem um slide que a gente fala sobre isso, cada ano desse, cada pico desse, ou cada descida, ou cada subida, você consegue mapear para um contexto, né? Então, aqui era uma expectativa de que, aqui era a expectativa de que ia haver um controle maior, então o pessoal socou o pau aqui em 95, aí começou a subir, aqui tem um plano de controle do desmatamento, o PPCDAM, que começou a pegar pesado mesmo, vários aspectos, vários atores do governo munidos disso, né, de impedir o desmatamento legal, então foi uma época de redução muito grande, acordos que a gente faz, né, então nós fizemos acordos, acordos internacionais, por exemplo, com o Acordo do Clima, né, o Acordo de Paris, então a gente se compromete que a gente vai diminuir, vai reduzir desmatamento legal até 2030, por exemplo, né, que foi aqui, então tinha uma régua aqui, que a gente tinha que chegar em zero em 2030, né, e aí vai indo, e infelizmente agora a gente está numa tendência de alta, né? Já o último já foi 13 mil quilômetros quadrados, e a gente não faz previsão, assim, nem sob tortura a gente conta quanto que vai ser o próximo antes de ser lançado, mas assim, a gente tem que observar a tendência, né? A tendência de aumento, né? Então, o que influencia isso? Atividade econômica, geralmente quando você tem uma atividade econômica, a pressão econômica da vez, se é a pressão por soja, se é a pressão por carne, se é blá, 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 todo esse contexto, né, e a sinalização de que quem é responsável por impedir desmatamento ilegal está dando, né, se você está passando mal comparando, uma metáfora, né? Se você tem na sua casa lá, ó, você está sendo filmado, tem câmera, tem alarme, a polícia passa de 5 em 5 minutos, tem cerca elétrica, é provável que o ladrão não vá querer entrar na sua casa, né? Mas se você está dizendo, ó, na verdade, esse ecrã não está funcionando, eu não confio nessa parte, tirei o segurança, o cachorro morreu, aí, né? O ladrão vai se sentir mais à vontade. Então, um pouco conta também um pouco isso, a sinalização que o país passa quanto à tolerância que ele tem para desmatamento ilegal.
Então, como eu disse, esses dados são importantes em diversas ações, né? Eles são os dados de referência para diversas ações, tanto na academia, quanto em acordos internacionais, como políticas públicas, como acordos também do setor produtivo, como existe um acordo da moratória da carne, da moratória da soja, do termo de ajuste da carne, que os próprios produtores, né, eles fizeram um acordo de não comprar, por exemplo, soja que oriunda de área de desmatamento pós-2016. Então, alguém tem que falar quem que está dando, se foi ou se não foi, né? Então, o PRODES é esse dado de referência. Bom, um outro programa que, eventualmente, vocês vão começar a ver, falar muito, agora vai entrar na estação da queimada, né? Porque, principalmente na Amazônia, começa a estação seca, né? É o monitoramento de foco de fogo ativo em vegetação, né, detectado por satélite. Né? Aqui é um pouco diferente, porque é um tipo diferente de satélite. Aqui os satélites que são usados são os satélites meteorológicos, né? Então, os satélites meteorológicos, eles passam, depois eu volto aqui, mas os satélites meteorológicos, eles passam diversas vezes por dia, né? Eles passam diversas vezes por dia e são vários vezes. Então, automaticamente, a gente tem as técnicas, né, para, a partir dessas imagens, identificar as fontes de calor, né, que ele está tão quente, ele mede isso, que é equivalente ao fogo na vegetação. Aí tem aquela piadinha, então vocês pegam o fogo do meu churrasco? Não, não pega o fogo do churrasco, existem várias coisas que são mascaradas, por exemplo, se é uma área que não tem vegetação, não tem como ter fogo em vegetação, pode ter fogo de outra coisa. Então, podem ficar tranquilos, assim, que é uma metodologia muito, muito sólida também, muito validada ao longo do tempo. Então, esses focos são focos de fogo, sim, em vegetação, né? Então, esse sistema, ele vai processar mais de 200 imagens por dia, porque são imagens com menos detalhe, né? Esse tipo de imagem que vocês estão vendo aqui, e é um processamento automático também. Então, ele vai pipocar lá todos esses pontinhos aqui, que é um foco de fogo. Ah, então cada um desses aqui é um incêndio? Não, não é cada um é um incêndio, né? Porque o satélite está passando de 15 minutos, de 20 minutos, e então ele vai, obviamente, detectar pontinhos pertinho, mas um evento de incêndio, uma grande queimada, ela pode gerar vários focos desse, né? Então, é isso que a gente faz, né? No programa Queimadas, ele faz o monitoramento dos focos, né? Onde existe fogo ativo em tempo quase real, né? Alimenta um banco, tem estatísticas, os dados são abertos, e aqui há outras coisas, outros produtos, né? Como a extensão da área atingida pelo fogo, o risco de fogo, né? O risco do fogo, considerando as questões, as condições meteorológicas. Então, uma das coisas que também é sempre questionar, cai na mídia, aumentou, diminuiu, foi um janeiro com mais foco, não sei o quê. Então, são as estatísticas que você pode observar lá, usando sempre uma referência, né, por diversos, essa é uma tela desse painel, por diversos tipos de consulta, né? Você pode procurar só no país, no Brasil inteiro, só por estado, de período a período, e ele vai mostrando aí para vocês. O risco também, que é a situação futura, né? Então aí a gente vai olhar a previsão de risco de fogo em relação às condições meteorológicas. O que a previsão do tempo está dizendo? Em relação à temperatura, umidade, chuva. Então, isso aí você consegue dizer, o risco do fogo está aqui. As condições climáticas associadas, então, tudo isso é integrado, porque uma outra área do INPE que eu não falei, né, a gente também tem a área de meteorologia, que hoje é mais a parte de modelagem numérica de clima, né, de tempo e de clima.
Então, é onde vocês escutam falar no supercomputador. É o supercomputador que roda e faz roda os modelos e gera as grades de previsão para cada 6 horas, para cada 12 horas, 18 horas, assim por diante. Então, está tudo aqui na mesma firma. Então, a gente também tem acesso, a gente trabalha com esses dados também. E a gente também colabora com muitos atores, inclusive quem atua lá na prevenção, né, como o Centro Integrado de Interagência de Fogo. Então, aqui, daqueles pontinhos, a gente tem aquele evento do fogo, né? Então, o IBAMA vai lá e trabalha, tira as fotos, a gente organiza no banco de dados, faz a coisa da web, porque nisso também a gente é muito bom aqui no INPE, sabe? Na gestão dos dados e na disseminação via internet. Né? Agora, qual a relação do fogo e o desmatamento, né? O desmatamento, eu estou focando mais em Amazônia, porque outros biomas são diferentes da Amazônia, né? A Amazônia é uma floresta tropical úmida, ela não pega fogo espontaneamente, né? O fogo não entra, ele é muito denso, ele não entra, a radiação solar não chega ao solo, e ele não pega fogo espontaneamente, como o cerrado. O cerrado, ele já é uma outra característica, que ele é feito, a vegetação, ela é ao longo de né, milhares de anos, ela é evoluída para aguentar o fogo, e ela até precisa do fogo muitas vezes, né? Então, ele queimou, ele já nasce, daqui a pouco já nasce tudo bonito de novo, ela é adaptada. A floresta tropical, não, ela não é adaptada para o fogo, ela não é feita para o fogo. E desmatar é uma coisa muito difícil na Amazônia, né? Você vê aquelas fotos, né? É muito difícil você desmatar, é custoso, não tem estrada. Então, não é um trabalho do amadorzinho, de um cara que está lá com uma serrinha. Não, o desmatamento o desmatamento é profissional, ele custa caro. É só vocês verem no jornal, quando você vê aquelas apreensões do IBAMA, quanto custa um trator daquele gigante, uma máquina daquela, né? O óleo diesel, quem paga. Então, o desmatamento e o fogo na Amazônia, eles estão interligados, por quê? Porque o desmatamento lá acontece, é um processo, às vezes ele não acontece num ano só. Eles vão, abrem uma picada, vai abrindo, aí tira as madeiras de maior valor, aí já vai ficar, quando você já tirou as árvores muito grandes e de maior valor, a luz do sol já vai começar a entrar. Então já vai secar um pouquinho mais. Aí depois tira mais uma leva, aí deixa essa massa vegetal lá secando às vezes até de um ano para o outro. Aí depois toca fogo, né? Então, aí você toca fogo nessa área. Só que ali pelas bordas, né, onde já está mais aberto, é descontrolado, ela já vai entrando um pouquinho, aí já vai fragilizando um pouquinho, aí já está, muitas áreas está acontecendo o pior que poderia acontecer, que é a floresta perder as características de floresta tropical. Ela já está indo, já está sendo queimada, né? Então, esse processo de desmatamento, ele é um processo longo. Uma outra pergunta, eu estou repetindo coisas, às vezes as pessoas fazem pergunta e eu vou lembrando, né? Outra pergunta também que eu já ouvi, mas é impossível desmatar esse tanto que vocês estão falando aí num mês. Bate no Google aí, correntão na Amazônia. É de chorar. Eu não gosto nem de ver. São 2 tratores gigantescos, com um correntão enorme, que vão os 2 e vão arrancando tudo. Tem vídeos no YouTube, se você procurar. Então, assim, esse argumento de, não é impossível desmatar desse tanto, não procede. É um trabalho profissional. Mas por causa disso, quando o PRODES vai lá e vê que já desmatou tudo, é como assim, o crime já aconteceu, o corpo está lá estendido no chão, vocês só estão fotografando o corpo. A gente precisava de algo para chegar antes que isso acontecesse, para intervir antes que acontecesse.
Então, por isso que a gente, em parceria com o MMA, ele encomendou, né, em 2000, eu acho, ele encomendou ao INPE, ao IBAMA, que fizesse um sistema, que fizesse um levantamento rápido, que desse um alerta de que ali está começando um desmatamento, para que quem possa impedir, quem possa checar se é legal ou ilegal, vá lá e atue aí. Aí é o DETER. Então, o DETER, ele faz um levantamento rápido de evidências de alteração na cobertura vegetal, né? E o objetivo dele não é fazer aquele inventário. O PRODES é inventário. Fui lá e olhei o que acabou. E uma vez por ano. O DETER não. O DETER é dar um alerta todo dia. Olha, aqui está acontecendo alguma coisa. Vá lá ver se é isso mesmo. Então, o DETER, ele vai dar ele vai dar, se vocês entrarem lá na página, depois eu vou falar de novo, porque eu esqueci de falar lá em cima, você vai ver o número de alertas diários. Todo dia são emitidos dezenas de alertas aqui. Esses dados ficam disponíveis para o público e ficam disponíveis para os órgãos responsáveis por combate ao desmatamento ilegal também, como o IBAMA, Polícia Federal, SEMAS, etc. Existe um embargo, né? Existe um embargo de tempo, né? Então, o dado que você vê, cidadão comum, você for olhar lá na plataforma, você vai ver, ele está com 10 dias de atraso. Mas quem tem que agir sobre o coisa está com o dado mais recente, né? É porque, tipo, você não vai contar, tem até uma questão, né, de tá disponível para quem desmata também, né? Então, esse embargo é uma combinação, um acordo, né, que a gente tem com os órgãos de fiscalização para que eles tenham tempo, né, de se adaptar. Então, o alerta do DETER, ele é outro granularidade, né? O DETER é diário. Então, acontece isso. Lembra daquela foto que eu coloquei no primeiro slide lá, que era aquele que foi crescendo? Esse pedaço aqui? Pô, o PRODES pegou o pedaço, mas olha, a gente foi alertando. No dia 18 teve um alerta, no dia 24 teve alerta, no dia 30 teve outro alerta, no dia 17 teve outro alerta. E como que a gente consegue fazer isso? Aí, nesse caso, o alerta é com ele usa um satélite que tem uma resolução espacial de 60 metros, ou seja, ele mostra menos detalhe. Mas ele vê a Amazônia inteira, cada 5 dias a gente consegue ver a Amazônia inteira. Então, é esse balanço, é isso que eu quis falar. Todo tipo de satélite, todo tipo de imagem tem seu uso, né? Tem seu propósito, você tem que ter tudo. Então, agora, com o Amazônia 1, o Cibers 4 e o Cibers 4A, a gente tem, só de satélites brasileiros, 3 câmeras similares. Então, o DETER é muito eficiente, né? Ele consegue mapear os dados, esses alertas de degradação e desmatamento com muita eficiência, né? O que o INPE faz, ele mapeia. Ele não diz se é legal ou ilegal. Não cabe a gente dizer se é ilegal ou legal. A gente não tem nem o mandato para dizer isso e nem todos os dados para dizer isso. Por quê? Em áreas privadas, as pessoas têm autorização para desmatar até um certo tanto. E essas autorizações, nós não temos acesso. Quem emite essas autorizações são outras entidades, né? O Serviço Florestal, é o IBAMA. Então, a gente não tem esse cruzamento. O INPE não diz é legal ou é ilegal. Ele diz, aqui tem um desmatamento. E no caso do DETER, ele também classifica esses alertas quanto à degradação também. Então, ele aponta áreas de corte seletivo, ele aponta área de cicatriz de queimada, mineração, né? Então, ele é mais qualificado nesse quesito. E, como eu disse, a gente não disse se é ilegal ou legal. Apesar de que, né, tem algumas coisas que naturalmente você já sabe que são ilegais. Por exemplo, nesse slide aqui, tem a parte, por exemplo, proteção ambiental do Jamanchim. Bom, se está em terra indígena, se está em área de proteção permanente,
é legal. Eu não preciso saber mais nada. É legal. Né? Mas nós não impedimos desmatamento, não apagamos fogo, não prendemos ninguém e não dizemos que é legal. Nós fornecemos para essas organizações fazerem. Né? Tudo isso que eu estou falando para vocês, todos esses dados do caso de desmatamento estão disponíveis nesse portal aqui, né? Se vocês entrarem e quiserem olhar e mexer, depois posso até filmar. E do Queimadas tem a organização dele no Queimadas também. Depois, se interessar, posso deixar com o Marildo uma cópia dos slides, até se alguém se interessar. Tudo que eu estou colocando aqui não é nada sensível. Aqui um exemplo bem atual que eu quis mostrar para vocês, porque estão falando muito de mineração e terra indígena, né, na mídia, né, está toda hora aparecendo. Então, por exemplo, essa aqui é uma imagem do Cibers 4, né, de março de 2002, da câmera de alta resolução, da WPM, é uma área interna, reserva indígena, né, nessa terra Munduruku, no Pará, e aqui vocês estão vendo os rios. E vocês podem ver aqui, ó, até no slide, talvez não esteja vendo direitinho. Isso aqui é tudo mineração. Mineração é legal. Vai carcomendo o rio, vai poluindo tudo de mercúrio, vai destruindo. Não tem outra palavra para falar, né? Então, mineração é legal por quê? Porque está numa terra de preservação permanente, então é ilegal. Não sei quem está fazendo, mas é ilegal, né? E aqui dá para vocês verem nas imagens como a gente consegue perceber direitinho, ó, o rio sendo aberto, né, e sendo assoreado, e arrancando, e tal. Bom, então, o resumo do desmatamento, eu falo menos de queimadas e mais desmatamento, porque eu trabalho mais com desmatamento do que com queimadas. Então, resumindo, né, o que acontece é isso, né, a gente começa, né, aqui a gente tem, não tem nada, a gente vai alertando, né, e esses polígonos vão crescendo, até que chega uma hora que o PRODES vai dizer, no inventário do ano ele vai aparecer grandão. Nossa, mas esse desmatamento grandão apareceu aqui, não foi de um dia, ele foi de vários dias, vários, bem-vindo. Se você não fizer nada, uma hora ele vai... Aí, no ano, quando virar o ano, o PRODES vai pegar. E como que a gente, hoje, como que a gente está, né? Hoje a gente está num contexto, nessa área, gente, vou adiantar aqui que já está dando, apesar de a gente começou um pouco tarde, né? A gente está vivendo a era das imagens, né? Nunca tivemos tanto imaginamento e muito alinhamento com a política de dados abertos, né? Então, a gente, cada vez mais, tem mais imagens, mais resolução espacial, mais revisita, quer dizer, passa ao mesmo tempo mais vezes, e mais possibilidades de extrair dados, de comprovar dados, de fazer métodos para extrair informações cada vez mais automatizadas sobre esses dados, né? E nesse ponto aqui também, a gente sempre gosta de lembrar que o INPE foi pioneiro isso, né, em 2004, quando a gente decidiu que as imagens ciber seriam abertas sem custo, até então a gente vendia, mas esse movimento hoje ele é muito bem estabelecido, né, já se considera que um satélite, desenvolver e lançar um satélite é tão caro que você nunca vai compensar o custo vendendo imagem, ninguém consegue pagar. Então, nesse caso, o retorno está no uso que se faz dessas imagens. Então, as imagens estando abertas que você vai gerar negócio, preservar o meio ambiente, criar, avançar a tecnologia, avançar a ciência. Então, essa movimentação é que paga, né? Então, logo veio os Estados Unidos com a missão Landsat, a gente continuou com as nossas missões, atualmente também a União Europeia, o Japão, não coloquei todos aqui, né, vários dados do Japão já são abertos, da China,
da Índia. Então, esse movimento de ter imagens até uma certa resolução, que pode chegar até 10 metros ou até 8 metros, como é do Sivers, as imagens não são vendidas, elas são disponibilizadas e geram um monte de negócio, um monte de coisa. A gente está sempre procurando melhorar a nossa disponibilização de dados, bolar outras formas. Se vocês entrarem no Terra Brasilis, vocês já vão ver que você, um cidadão comum, que não seja especializado, ou que não trabalhe com isso, você consegue entrar lá e ver tanto os relatórios, os gráficos, quanto os mapas, num browser de internet, sem ter que baixar dado nenhum. Aqui já é um projeto mais recente também que eu ajudo a desenvolver com os colegas, que a gente está organizando isso, né? Então, por exemplo, quanto a desmatamento, se eu olhar em células de 150 por 150 km², quais são as 10 onde mais ocorreram no agregado semanal, né? Então, isso até é uma coisa que é muito útil para a Secretaria de Meio Ambiente, porque tem que programar, né? Para onde que eu vou mandar onde que está mais quente agora para eu mandar minha fiscalização, ou eu vou investir aonde? Então, assim, esse aqui é um slide também que tem a ver um pouco com o INPE, né? Que, assim, a gente nunca ficou parado, né? Então, a gente está desde lá, quando só existiam imagens do Landsat, a gente tinha o PROS, a gente fazia o software. Foram aparecendo, melhorando a resolução, nós fomos criando outros projetos com mais precisão, com mais dados, fomos criando outros projetos, outros sistemas também, todos esses sistemas são sistemas de software, são sistemas informáticos que a gente desenvolve também, disponibiliza, fomos fazendo o nosso satélite, então a gente não para, né? A gente é um instituto de pesquisa, a despeito da diminuição de recursos, que é um todo, vocês também sofrem por isso, né, de reposição de pessoal, a gente está sempre dando sangue para melhorar, para explicar melhor, para fazer coisa nova, para colocar. E, então, assim, eu acredito nisso, né, que o monitoramento, ele demanda objetivo, ele demanda uma consistência e uma transparência, né. Monitorar para quê? Para planejar, para agir, para acompanhar. E tudo é importante. Não adianta você falar assim, nossa, vou gastar X zilhões de dinheiros para ter a resolução de 10 centímetros de imagens, mas você sabe usar essas imagens, você sabe trabalhar com elas, você tem conhecimento, tem pessoal, você sabe o que você quer fazer com elas. Então, é essa combinação de tecnologia, de insumo e de gente, né? Não adianta também. Tem que ter gente que se especializa nisso, né, em sensoramento remoto, em bancos de dados, em imagens, em plataformas de processamento, né, de computação, e os especialistas também, o especialista em floresta, o especialista em caatinga, o especialista em água. Então, a gente está sempre aqui fazendo o que podemos, a gente faz o que pode para estar cumprindo bem a nossa missão, porque a gente não parte do zero, a gente tem um background aí, né, e a gente se considera isso, uma instituição forte de Estado, que tem um papel aí nessa área. Desculpa ter passado do tempo, né, eu termino aqui, deixo para ilustrar aqui também uma imagenzinha da WPM de Salvador, bem recente, e é isso, e fico à disposição caso vocês queiram perguntar alguma coisa, e de todos os modos, aqui fica meu e-mail também, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer ajuda, pode mandar, eu posso demorar um pouquinho para responder para e-mail, mas eu sempre respondo, tá? Então, Marildo, muito obrigada pelo convite aí novamente, e fico à disposição aí de vocês. Lúbia? Oi. Pronto, obrigado, Lúbia, pela sua apresentação, foi bastante clara, essa exposição foi bem bacana, e eu vou passar aqui agora para os nossos ouvintes, tanto os que estão online, tá? Quanto os que estão aqui presentes, que caso alguém queira se manifestar, aqui pelo chat aqui, ou pode abrir o microfone e perguntar para a Lúbia. Eu vou perguntar para o pessoal que está presente aqui, tá ok? Primeiro, tá bom?
Vocês têm alguma manifestação que vocês gostariam de perguntar? Vem aqui, fala. Vem aqui, fala. Pronto, temos uma pergunta aqui, Lúbia. Eu não ouvi. Vai fazer uma pergunta para você aqui. Espera aí. Boa tarde, Lúbia. Edson. Chega o microfone aqui. Boa tarde, Lúbia. Edson. Eu gostaria de saber se seria a presença de vegetação não tropical, úmida, que justificaria a redução do tamanho da Amazônia Legal. Seria isso? Que estão justificando para reduzir o tamanho da Amazônia Legal? O limite da Amazônia Legal foi uma decisão política, né? É como se foi uma decisão assim, não é uma decisão política. Eu não sei, eu sei, o critério principal é a fisionomia mesmo. Marildo, está dando eco, por favor. Você poderia fechar o seu microfone, Marildo? É a fitofisionomia tropical mesmo, né? Agora, a revisão dos limites da Amazônia Legal brasileira, eu não sei que critérios seguiriam, né? Acho que tem critérios políticos e econômicos também. Por exemplo, eu ouvi ultimamente, apareceu no jornal, né, essa tentativa do Mato Grosso de sair fora da Amazônia Legal, né? Tem um movimento aí, né? Porque isso é uma decisão que tem que passar pelo Congresso, um monte de coisa. Mas qual o interesse, né? O interesse é que o Mato Grosso tem interesse em expandir sua fronteira agrícola, sua fronteira de pecuária, e as regras por bioma de desmatamento legal e as regras que valem, elas, do Código Florestal Brasileiro, ela também é associada ao bioma. Então, se você tiver um bioma Mata Atlântica, a porcentagem de reserva legal sua é um tanto. Se você tiver no bioma Amazônia, é outro tanto. Então, ali está se vendo uma oportunidade que, se eu cair fora da chamada Amazônia Legal Brasileira, eu vou poder desmatar mais, né? Mas isso é uma briga boa, uma briga complicada. Então, eu acho que, no início, a definição foi realmente em relação à característica de floresta. Eu acho que nós não vamos ver ninguém pedindo para aumentar a Amazônia Legal Brasileira, mas a gente vai começar a ver gente pedindo para diminuir, por causa disso, né? Mas, como eu te falei, eu não acompanho muito esse movimento aí, não. Mas eu não vi nada muito efetivo. Eu vejo, assim, essa fala do Mato Grosso, né, de querer sair fora para poder ter mais espaço para expandir a área desmatada, mas eu não sei se vai para frente, não. Por enquanto, acho que não. Ok, Lúbia, vou passar aqui agora para o Jean. Olá, Lúbia, parabéns pela apresentação. Primeiramente, comentar que eu já tive o prazer de visitar o LIT, né, o laboratório, no momento que tinha um satélite lá, né, em teste, né? Então foi muito bom conhecer o laboratório, em especial no dia que estava com um satélite lá. É legal mesmo. Isso, né? Eu acho que foi uma decisão muito acertada do INPE, né? Como você disse, em 2004, quando ele disponibilizou as imagens de forma gratuita, né? Pessoas tiveram mais facilidade de utilizar essas imagens para diversos trabalhos, inclusive acadêmicos de menor porte, né, universidades mais distantes, por exemplo, o curso de especialização, né, pessoas pegando imagens para fazer trabalho de conclusão. Então, acho que foi uma decisão assim, muito acertada, é um projeto bastante interessante. Eu só gostaria de saber, em relação ao satélite Amazônia 1, se ele está indo assim, na mesma trajetória do CIBES, disponibilizando também as imagens, né? Se ele está trabalhando assim, nessa mesma modalidade como o CIBES. Sim. O Amazônia 1 também tem uma política de dados abertos. Nós já estamos,
já passou o comissionamento, já está em modo operacional. Se você... eu vou pegar aqui, eu vou pôr aqui para vocês. Se vocês quiserem procurarem lá no catálogo, esse é o catálogo que ele é mais específico para a Amazônia e Cibers 4. Você já tem, as imagens estão lá direto, o Cibers, a diferença do Cibers e do Amazônia é que o Cibers tem 3 câmeras, inclusive essa de alta resolução que eu mostrei para vocês, de 8 e de 2 metros. O Amazônia ele só tem uma câmera, que é a câmera brasileira, né? Só tem uma câmera que é a WFI. Então, ele é uma câmera apropriada para projetos de monitoramento como o DETER, quer dizer, ele vê uma área muito larga, então ele revisita muito frequentemente, com pouco detalhe, né? Com 50 metros de resolução. Então, e a gente só tem essa câmera, por quê? Porque a câmera é nossa, o sensor foi desenvolvido pelo Brasil também. Mas a história do Amazônia também é que, no começo do projeto, foi feita uma separação entre a plataforma e o sensor. Então, a plataforma onde o sensor está colocado chama PMM, uma plataforma multimissão. Então, ela foi pensada para que ela pudesse suportar diferentes sensores, outros sensores. Então, ele estaria ali, a ideia no programa era que você fosse ter rotineiramente outros satélites, outros naquela plataforma, né? Então, a parte de resolução, a parte que você perguntou das imagens são abertas também, vocês podem achar nesse catálogo aí. E a outra parte, o futuro do programa, a gente não sabe, né? Porque aí depende mesmo da estratégia do Programa Espacial Brasileiro, né? Que são transmissões, agora tem muito interesse em missões de água, que observam água. Eu acho que a PMM ainda vai ser usada em pelo menos mais um satélite, mas não sei dizer quando. Ok, obrigado. E uma coisa também interessante que você falou, né, que depende o que o governo quer enxergar, o que o governo quer fazer, né? Quando a gente tem um governo que apoia, digamos, o desmatamento, né, realmente fica muito complicado, né? Ok, muito obrigado. Tem mais algumas perguntas, tá, Lúbia? Tá bom. Tem aqui o Edgar agora. Oi. Olá, Lúbia. Lúbia, uma dúvida no seguinte, assim, quando vocês fazem essa espécie de monitoramento, né, que eu acho que até meio que deixa a gente inquieto, eu acho que vocês também ficam inquietos, porque vocês ficam vendo um pedacinho lá sendo comido dia a dia, né? Então, você vai vendo, tipo um cupim, né? Vai roendo aquela parte ali. E, assim, são infraestruturas enormes, né? A gente vê lá nas reportagens especiais, não é um carinha lá com enxada, devagarinho, é todo um maquinário. Essa coisa da fiscalização, como é que ela chega lá? Ela não chega, o pessoal não avisa, quais são as dificuldades apresentadas no sentido de dizer assim, ó, tá vendo que tá roendo ali? Vamos atacar ali, que ali vai ter um monte de coisa. É difícil, eu não tiro, eu não digo que é uma coisa fácil, não, né? Para vocês terem uma ideia, a autonomia de um helicóptero, do helicóptero do IBAMA, por exemplo, é uma autonomia de 100 quilômetros, ele é um diâmetro de 100 quilômetros, então, é um gato e rato, o helicóptero está passando aqui, corta todo mundo para lá, tá passando. Então, assim, é realmente um esforço hercúleo, né, impedir o desmatamento ilegal, né? Falando só legal. Ele requer várias coisas. Ele requer, primeiro, essa vibe do eu repreendo o desmatamento ilegal. As pessoas têm que sentir, o desmatador ele tem que sentir isso, que ele não está confortável, que ele está fazendo uma coisa ilegal, ele tem que ter medo, que é o que aconteceu com o PPCDAM. Primeiro tem que ter essa vibe, entendeu? De que desmatamento ilegal é coibido. Então, isso é uma coisa meio etérea, que passa por muitas coisas, passa por muitas falas de muita gente, não preciso dizer quem, né? Que tem que estar passando essa vibe.
Segundo, precisa ter coordenação. Precisa ter coordenação entre agentes de diversas instâncias. Porque você tem o IBAMA, que é um órgão federal, mas você tem também as secretarias do meio ambiente estaduais, né? Esse é o pessoal que conhece, que é lá local, que é o SEMA do Pará, SEMA do Amazonas, do Rondônia. Então, precisaria ter um pouco mais de coordenação também entre esses atores, para eles combinarem. Em última instância também, né, e aí a inteligência, ela existe. Eu sempre digo, toda vez que eu vejo no jornal assim, não sei quem vai montar uma nova plataforma de monitoramento de inteligência de desmatamento, eu já falo, ai meu Deus, mais uma. Porque, na verdade, o dado já tem. Então, a inteligência, a capacidade já tem, porque já tivemos no passado. Nós caímos para uma taxa muito baixa. Então, a gente tem. E, em última instância, você realmente tem que ter a dissuasão, né? Você tem que ter a força. A força tem que estar ali, quer dizer, você tem que plantar, vamos supor, você quer uma área que está com muito, que você está querendo focar ali naquela área, você tem que plantar o exército lá, mas não é um dia e ir embora. Ele tem que plantar ele lá muitos dias. É um mês, no ano que vem de novo. Como eu te falei, lá embaixo também a pessoa tem que sentir que aquilo que ela está fazendo é ilegal, tá? Então, é uma coisa muito complexa mesmo, mas eu diria que são essas três coisas, a inteligência, a logística, a coordenação entre múltiplos atores, e, em última instância, você tem que ter uma força que está plantada mesmo lá no chão. Não tem jeito. O cara tem que ter medo. E tem que ter essa... O problema também é que, bom, ultimamente, né, recente, trabalhando no INPE, eu acabo estando muito imersa nisso, até com os meus amigos, colegas que estão trabalhando, que trabalham mais com isso mesmo, é uma coisa muito complexa mesmo. Então, a gente tem que abrir a cabeça, ler além das notícias, as entrelinhas, e ver, gente, que muitas vezes aquele coitado que está lá enfiado no meio do mato, da lama, arrancando coisa de ouro, não é ele que eu sou contra. Eu sou contra o cara que está ganhando em cima dele, o esforço dele. Vive no jornal, o cara mais rico de ouro, não mora lá, ele mora num condomínio chiquérrimo aqui, né? Ou está no exterior, ou está exportando no exterior, é o acionista da mineradora, né? Então, é uma coisa assim, que quando você começa a estudar e trabalhar e ficar imenso, você fica realmente muito tocado, né? Porque é um problema complexo. Mas, assim, eu acho que as pessoas fazem muito esforço também. Eu conheço muita gente do IBAMA, da Secretaria do Ambiente, o pessoal se esforça mesmo. O pessoal se esforça e se arrisca muito, né? Assim, na parte da anedota também, tem um amigo meu que trabalha, não sei se o Maurício conhece o Maurano, que trabalha no DT, muito amigo meu, e ele numa dessas, nesses grupos de coordenação, ele está num grupo de WhatsApp, que nesse grupo de WhatsApp, tem um cara infiltrado num grupo de WhatsApp de desmatadores. Então, ele passa os áudios. Cara, é uma loucura. É assim, isso faz de tudo. Avisa para o posto de gasolina que o carro do IBAMA está indo para lá, o cara não atende, fecha o posto, persegue, toca fogo no helicóptero, corre para lá que está indo para cá, faz um buraco na estrada para ele não passar, e as pessoas realmente se arriscam demais. Então, eu acho que tem que vir, tem muita coisa aqui embaixo, mas tem muita coisa aqui em cima mesmo, mas eu apostaria nesses três fatores. Tecnologia para dar inteligência, coordenação entre múltiplos atores, e no final das contas, força mesmo. Lá no chão não tem jeito, é a força. Gente, eu falo demais, viu? Eu senti professora, se pergunta. Só para saber, você também se arrisca também, né? Não nesse nível. Eu me arrisco a ficar com meu nome na boca do povo, mas não chega nem perto. Bom, Lúcia, parabéns, pai, pela apresentação e, como eu disse, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de
por trazer um tema tão pertinente. E, assim, é muito positivo, né, termos essa experiência do INPE mais perto da gente. A gente tem acesso a informações, ao noticiário, à transmissão constante do que está sendo feito. Então, essa socialização de informações é muito importante. A sua fala, eu vou fazer uma pergunta, mas antes disso, essa sua fala agora recente, é realmente uma coisa muito séria e grave, porque, na verdade, aquele trabalhador, aquele cidadão, aquela cidadã que está lá na ponta do sistema, buscando esses recursos naturais, na verdade, ele também é uma vítima desse. Ele é uma vítima. Os grandes, quem está por trás do processo é quem está se enriquecendo, e que, na verdade, nem entra em contato direto com a fonte, né, de extração. Fica só, como dizia minha mãe, vida no bem bom, bem distante. Então, assim, a pergunta seria o seguinte: como o professor Marido colocou anteriormente, o grupo de mestrandos está aqui assistindo, está vendo? Nós, basicamente, somos constituídos por professores da educação básica. Então, assim, a pergunta seria: quais são os projetos, de que forma pode se estabelecer uma ponte entre o INPE, tá? Essas falas, essas contribuições, essas divulgações, para nós fazermos uma conexão com os estudantes da educação básica. O que pode ser feito para trazer até os meninos, sendo que nós, professores, seremos essas pontes, né, de conexão entre INPE e os nossos estudantes. Esqueci seu nome. Esqueci o seu nome. João? Paulo. Então, Paulo, assim, o INPE, como toda agência espacial, que o INPE é meio equivalente a uma agência espacial, o Marildo, sabe, sei lá, Goddard, NASA, eles geralmente têm um departamento inteiro, né, dedicado a essa extensão, né, de chegar nos públicos lá. O INPE está perdendo, assim, como não tem reposição de quadro, né, as pessoas aposentam, morrem, vão embora, etc., né, cada vez melhor. Então, a gente realmente está muito reduzido, e essa área mais genérica de extensão está um pouco bem aquém do que poderia ser, tá? Não tem, o nosso centro de visitantes está fechado, mas, então, tem coisas específicas, né? Algumas coisas específicas que podem interessar para vocês são os cursos de extensão, muito mesmo para professores mesmo, para capacitação de professores, né? Logo agora aqui, eu estou pegando o link aqui. A gente, por exemplo, nesse momento, a gente tem aberto 2 cursos de extensão. Um chamado Tecnologia Espacial na Educação e Geoprocessamento, não sei, de repente vocês até conhecem. Eu vou deixar o link aqui. Esse é um curso, eu acho que é para professores. E tem também, eu botei aqui no chat, Maria, depois você passa aí para eles. E tem também o uso escolar de sensoriamento remoto para estudos do meio ambiente. Esse também é para professores, tá? Ambos são para professores. A pandemia, né, atrapalhou todo mundo, né? Atrapalhou todo mundo. Mas a gente, então, esses 2 últimos anos a gente não teve, mas a gente também tem escola de verão, de tecnologia espacial, curso de inverno de tecnologia espacial, tem curso de astronomia e astrofísica, já tivemos curso de verão de ciência de dados para a geoinformática. Então, essas ações são mais organizadas, assim, sabe, Paulo? A gente tem feito, procura fazer dentro das nossas capacidades, né? Fora isso, a gente esse seria, vamos dizer, o atacado, né?
No varejo, aí depende, né? Tem colegas que trabalham especificamente com ensino, com capacitação em ensino. Então, você quer fazer um projeto, você quer fazer uma visita e cutucar alguém, então o caminho é esse, né? Por exemplo, você me conhece agora, você sabe meu e-mail, você está sabendo de um projeto, um edital, ou tem uma ideia, quero fazer isso, escreve, eu eventualmente vou te passar vou te pôr em contato com uma pessoa, um colega que é mais perto disso. Então, funciona dessa forma, muito voltado para, como eu falei, a parte no atacado são os cursos, a parte no varejo são os contatos, né? Então, aí você vai pelos contatos. Eu também te recomendaria, porque assim, o INPE, ele até então, até pouco tempo, ele era como se fosse a Agência Espacial Brasileira, né? Como se fosse a NASA. Mas nós não somos, né? E existe uma Agência Espacial Brasileira, chama AEB. A AEB, ultimamente, né? Eu vou pôr na página deles para vocês aqui. Eles estão eles estão investindo muito nessa parte de ensino, de tecnologia espacial para ensino, interação com escolas, com estudantes. Dá uma olhada lá também para você, aí não é a parte ambiental, mas é a parte espacial mesmo, deem uma olhada lá, que eles estão promovendo várias ações nesse sentido aí de interação com estudantes, não de pós-graduação, né, de ensino médio, ensino secundário e professores. Então, esses ponteiros são os ponteiros assim, mais genéricos que eu poderia te dar. O resto é no contato mesmo. Se você tiver uma ideia, tiver um projeto, tem um edital, quero fazer isso, vou promover um evento, quero uma palestra, ou quero uma referência, porque tem um aluno meu que quer estudar isso, não sei o quê, aí vai nos contatos. Assim, eu estou à disposição, se você me mandar qualquer coisa, dentro da minha capacidade, eu te respondo, indico ponteiros, etc. Né? É aquilo que eu falei, eu posso demorar, mas e-mail eu sempre respondo. Ok? Valeu, obrigado, tá? Então, eu vou passar aqui agora para o pessoal que está virtualmente aqui, que está no remoto. Então, quem tiver alguma pergunta aqui, levanta a mão aqui para a gente passar aqui, ou pode perguntar diretamente. O Roberto levantou aí, Maria. Fala, Roberto. Está sem áudio, Roberto. Você está sem áudio. Só fala um pouquinho mais alto, tá baixo.
Então, Roberto, a sua pergunta, seu comentário, né, ele tem diversas camadas, né, que a gente, na mesa do bar, a gente ia conversar a noite inteira, né, vamos dizer assim. Mas eu vou tentar ir por partes. Primeiro então vamos lá, vamos por partes, né. Objetivamente, nenhuma informação que a gente gera, ela é escondida, né? Mas existem coisas, como eu falei, eu dei o exemplo do DT, existe um embargo do dado público do DT. Segunda coisa, a gente não tem autonomia para liberar informações sozinho. Então, nós nunca, por exemplo, a taxa da Amazon, a taxa de desmatamento do ano, não é assim, a Lúbia decidiu, ou o Cláudio decidiu, agora vamos jogar aí no site. Não. Você faz uma comunicação oficial, sigilosa, os técnicos preparam essa comunicação, vai para a direção do INPE transfere essa comunicação sigilosamente para o Ministério, o nosso Ministério, que é o Ciência e Tecnologia, o Ministério, então, ele vai agendar e vai passar isso e combinar essa divulgação com o MMA, com a Casa Civil, com o Presidente da República, e aí fala, não, agora pode liberar, vocês liberam. Então, isso é bom que você me dá a oportunidade de esclarecer isso, né? O INPE, ele não é às vezes falo com orgulho e tal, mas o INPE, ele está na hierarquia do serviço público. Nós estamos debaixo de um ministério, nós temos um ministro, um diretor, nós temos um diretor e um ministro. Então, tudo acontece isso. Então, assim, nada do que a gente faz é decisão da nossa cabeça de liberar. Isso é um ponto. Então, funciona assim. Esses produtos, eles são produtos que são, toda liberação, todo novo painel, toda nova ferramenta que eu coloco, ela é combinada, ela é informada ao Ministério, o Ministério autoriza, é tudo assim. Esse é um ponto. Agora, as outras questões que você coloca, elas têm uma fundamentação um pouco mais política, né? Não tem como a gente escapar disso, né? Política no bom sentido. Tudo é política, né? Não tem problema nenhum uma coisa ser política. Aí a gente precisa pensar um pouco, né? Primeiro que, da mesma forma que é uma ilusão você achar que o que acontece na Amazônia, por satélite, está escondido. Primeiro porque outros países, o mundo inteiro, eles têm satélites muito mais avançados que a gente. Os sistemas de monitoramento hoje, nós chegamos nesse ponto que eu te falei, a gente tem tantas imagens, que igual ao PRODES, tem sistema brasileiro, tem sistema, não igual, mas similar, tem um projeto que chama Global Forest Watch, que é um projeto internacional que ele monitora as florestas do mundo inteiro, né? Então, se você fosse o presidente do país, o que você preferia? Ficar à mercê dos sistemas de monitoramento estrangeiros ou você ter o seu, que você compreende, que você tem autonomia, que você controla? Então, esse é um aspecto, né? A questão do interesse, a questão do acerto que você tocou, né, a importância dos minérios, vou te dizer uma coisa, o minério da Amazônia, ele já é estrangeiro. Essa sua preocupação você não precisa ter, porque ela já é agora. Olha lá quais são as mineradoras que atuam na Amazônia. É canadense, é japonês, é chinesa. Então, na verdade, a gente não está desenvolvendo para nós, não. A gente está destruindo para os outros. Um outro dado também que vocês podem procurar, aí vocês vão achar, o Brasil não tem uma mina de ouro na Amazônia que seja legalizada. No entanto, Roraima é o maior, acho que no ano passado, ano retrasado, foi o maior produtor de ouro do mundo. Então, pensa num negócio desse. Você tem alguém aqui que extrai uma quantidade de ouro absurda. Isso aí não pagou um centavo de imposto no país. Nada, não trouxe nada para cá. Então, a sua preocupação é muito honesta e muito justa, mas eu vejo ela pelo outro lado. O que está acontecendo hoje é que nós já estamos sendo explorados. O que a gente tem que fazer é exatamente o que você falou, é o desenvolvimento sustentável.
A floresta, ela tem que ter valor em pé. Ela tem que ter valor em pé, e a gente tem várias coisas sobre isso, tem bioeconomia, tem valorização mesmo das pessoas que protegem e ganham para isso, aqui mesmo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, São Paulo, aqui tem a Serra da Mantiqueira, né, que é onde é a nascente dos rios que abastecem São Paulo, Rio. Então, tem vários projetos aqui que o Estado, o município, ele paga para o produtor proteger a nascente. Então, ele não ganha, ele só ganha para ele cercar a nascente, reflorestar, não deixar gado lá e tal. Por quê? Porque o custo dele não fazer, na área privada dele, o custo dele não fazer isso é muito maior, que vai ser a seca lá na frente, né? Esse é um ponto. Então, a gente realmente, você está coberto de razão, a gente tem que buscar o desenvolvimento sustentável, e a gente tem que buscar, o país tem que tomar conta do seu capital. Ele tem que decidir o capital, ele não pode deixar o capital ambiental ficar na mão de bandido. Quem que é bandido? Para mim, bandido é quem não segue a lei, não paga imposto, e os municípios da Amazônia que tem mais desmatamento, que tem mais produção mineral, você vai ver a qualidade de vida é muito pior. A população mesmo, ela não usufrui disso, né? E a outra questão também do Brasil, relacionado ao desmatamento, é que o desmatamento do Brasil, ele, né, na Amazônia do Brasil, ele é muito voltado pela posse da terra. O que a pessoa quer, ela desmata com uma expectativa que daqui no futuro ele vai ter aquela terra. Então, é isso que eu acho. Eu acho que novamente, é um tema complexo, eu também sou pelo desenvolvimento sustentável, mas eu acho que o desenvolvimento sustentável, ele tem que ser guiado pelo país, e não pelos atores externos, mas não pode ser pelos bandidos internos. Esse aqui é o ponto, né? E a outra coisa, só a última coisa que eu queria comentar com você, é que o interesse internacional também, hoje em dia, é uma coisa que é difícil de entender também, é difícil de aceitar, mas trabalhando com isso e estudando, e vendo meus colegas que estudam com isso, hoje eu acho que é uma coisa muito boa, que é realmente a mudança do clima, né? O papel da Amazônia, ele extrapola o papel local pela influência que ele tem com o aumento da temperatura do planeta. Então, esse que é o problema. Então, assim, quando acabar para a França, acabou para nós também. A gente também vai sofrer. Ele não é... Então, o que explica uma parte desse interesse também tem a ver com a questão da mudança climática mesmo, que os países estão se organizando para tentar agir quanto a isso. Ok, Lúbia. Mais alguma pergunta aqui para a gente fechar com a Lúbia aqui? Levantou a mão o Elberton. Então, vamos encerrar aqui no Elberton. Gente, eu tenho mais alguém que gostaria, só para eu saber aqui na lista aqui, para nós liberarmos a Lúbia, tá? O Elberton, por favor, então. Oi, tá me ouvindo? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Eu mesmo não sabia que tinha tantos satélites de monitoramento, como você previu aí, em tempos diferentes, né? A cada 20 minutos, a cada semana. Então, para mim foi muito enriquecedor. Queria agradecer ao mestrado por proporcionar isso a gente, mais uma palestra importante. Minha pergunta é quase que um cunho político, na verdade, que já foi discutido aqui. Eu queria saber como é o dia a dia de vocês aí, frente a tanto monitoramento, vocês olharem, é como você olhar uma câmera de segurança, ver o ladrão roubar, avisar a polícia e, infelizmente, não ver a polícia chegar. E ainda por cima, o diretor, fazendo analogia, né? O diretor de segurança ainda negar e dizer que esses dados são mentirosos e que joga contra o país. Então, como é o dia a dia de vocês aí? Olha, o nosso dia a dia, ele é bem agitado, mas no sentido técnico, né? A gente tem os programas de pós-graduação, então a gente se divide, eu mesma, de formação, sou computeiro, Marildo falou, né? Eu sou formada em computação.
Então, a gente tem uma parte que é uma parte muito técnica, que a gente brinca, né, que é o chão de fábrica, né, que está correndo lá. Aí a gente tem os responsáveis pelos programas que fazem a intersecção para fórum com a direção, então a gente responde questionamentos, prepara relatório, prepara questionamento de Ministério Público, de CGU, de blá, 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 tudo. E, assim, a parte que lida com o resto do governo, ela está mais no diretor. Eu, quando era coordenadora, fazia um pouco disso, mas é de coordenador para cima, né? Então, aí é muita Brasília, muita conversa por lá. Agora, eu acho que a sua pergunta quer dizer como é que é o nosso dia a dia, assim, a questão da moral do time, vamos dizer assim, né? Como é que a gente se sente? Olha, eu posso te garantir que a gente está sempre motivado. A gente não... a gente é meio assim... Quanto mais bate, mais a gente se fortalece. Tem um pouco isso, assim, também, sabe? Quando vem quando tem crises, né? Essas crises que acontecem, eu vejo assim, o pessoal se unir, né? Por exemplo, crise do Galvão, crise das queimadas, crise da coisa, e agora vai começar as queimadas, né? A gente monta grupos de trabalho, a gente cata quem pode ajudar, e então, ó, vai ter que fazer um relatório provando isso, ou fazer uma análise, ou fazer uma validação, pô, para aí, quem pode ajudar, junto e faz. Então, eu ainda sinto, né, uma moral, um interesse das pessoas ainda de levar a organização para frente e de ficar de cabeça erguida, porque você tem certeza que, tecnicamente, você está fazendo o seu melhor dentro das suas condições, né? Agora, é cansativo também, às vezes, quando chega nessa parte das crises, mas eu acho que ultimamente a gente tem tido passando por tantas coisas que a gente já está até acostumado. A gente já fala, pô, mais uma. Eu, ultimamente, assim, eu não estou nem mais, como servidora do INPE, eu já nem ligo mais, sabe, para o falatório, assim. Tem uma coisa técnica para responder? Vamos responder. Com pessoa física, como RG e não SIAP, né, fora daí, aí me agonia muito, né, a questão ambiental no país, né, mas é uma coisa, assim, pessoal, eu fora do INPE, porque eu penso como é que o futuro do país vai ser, que mundo, que país que a gente vai deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos, né, então isso, pessoalmente, é uma coisa que me agonia um pouco. Mas, assim, aqui no trabalho, o nosso dia a dia é esse. A gente chama de crise. Quando alguém fala, veio um e-mail do diretor, o diretor está chamando, veio não sei o quê, aconteceu alguma coisa. Opa, então a gente avalia, essa é uma crise, o que precisa? Precisa dessa validação, desse relatório, precisa dessa pessoa atender alguém, precisa dessa pessoa ir a Brasília, e aí a gente se organiza e toca o barco. Ainda somos bem, tem os alunos também, que motivam muito a gente também. A pandemia, eles estão longe, mas quando eles não estão em pandemia, estão aqui. Gente jovem, né, sangue novo, que tem boas cabeças, boas ideias. Por exemplo, aquele infográfico que tem lá, até tá velhinho, até precisa arrumar ele. A gente fez correndo, na época da crise do Galvão, lá a gente queria um infográfico, mas, por exemplo... precisa de alguém com cabeça artística, né, de design, né, que faça um negócio bonito e tal. Então, a gente já falou, mas tem um aluno aqui que era o rei de pilotar esses programas de design, então, manda para ele vai fazendo, a gente vai validando. Então, tem isso também, os alunos, assim, são outra parte da força de trabalho que habita aqui, que anima bastante a gente. Achei importante essa fala, né, da contribuição da pós-graduação, né, para a continuidade e para essa própria motivação que a gente sente quando nós trabalhamos com os estudantes da gente, né? Lúbia, eu não vou mais alugar você não, tá? Já estamos aqui há quase 2 horas já, né? Uma satisfação grande pra caramba, hoje é sexta-feira.
Atrasando aqui na a Bahia. igreja, né? O vinho na Bahia está guardado, tá? Então, quando vocês vierem para a Bahia, o vinho está guardado. Dá um abraço ao Flávio D'Amico para mim. Eu quero pedir agora a todo mundo que está online aqui uma salva de palmas. Legal. Obrigado aí. E o retorno já está vindo a galope, tá, Maria? Porque vou falar na frente de todo mundo aí, que você já está intimado para fazer a sua palestra sobre o seu trabalho nos nossos seminários da computação aplicada também. A gente tem uma disciplina de computação aplicada também, que uma das disciplinas é os seminários, nesse mesmo estudo, de assuntos diversos. Então, a gente está sempre convidando. Então, você já está intimado a fazer a sua apresentação aqui no nosso ciclo de seminários, que eu vou entrar em contato para agendar. Pronto, pode me convidar também, que agora já estou em débito com você, né? Então, dá um beijão no Flávio e agradeço muito. A gente vai providenciar o certificado, tá? Então, logo a nossa secretaria pronta, mandamos o certificado para você. E vamos tentar manter esse link aqui. E o pessoal aqui já sintonizei todo mundo, né? Precisando de alguma coisa, a gente vai perguntar você, tá? Tá bom, gente. Um abraço. Uma boa sexta para todo mundo e um abraço para você, Lúbia. Tchau. Obrigado, hein?